Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Hoje nós iremos estudar o Salmo capítulo 25, do versículo 12 até o versículo 22. Leiamos. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Meus irmãos e minhas irmãs, da vez passada, quando nós vimos o Salmo 25, a parte A, que foi do versículo 1 até o versículo 11, nós vimos que João Calvino nos disse que a composição desse salmo não se tem uma ideia em que momento Davi está escrevendo, está tecendo ou está compondo esses salmos, mas possivelmente seja numa perseguição de Saul, e que Davi, como está sendo perseguido, ele se encontra muito angustiado, mas ele compreende também que essa perseguição, essa angústia que ele está passando, ela vem como reparo para o pecado que ele tinha cometido, ou seja, Deus está corrigindo, está castigando ele, mas ele, por mais que sabe que está sendo corrigido por Deus, ele vai pedir para que Deus não trate consoante seu pecado, mas consoante a misericórdia de Deus. Então vejamos o versículo 12, como Davi quer que eu e você entendamos a vontade de Deus para a nossa vida, assim como Deus mostrou a vontade dele para Davi. Ao homem que teme ao Senhor, versículo 12, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Davi está dizendo para mim e para você que ao homem que teme ao Senhor, não é qualquer homem, não é todo homem, não é toda a raça humana, mas só aquele que teme ao Senhor, que compreende que existe um Deus, compreende que esse Deus, ele fez a terra, fez o mar, criou a natureza, criou os homens, e que por alguma coisa, algum motivo ainda ele não passou a compreender completamente o Senhor, mas ele compreende que tem Deus. E ele ama a Deus, mas não compreende ainda quem é Deus, até que Deus se manifeste para ele. Esse homem, ele apresenta o temor a Deus. E ele fala, ele o instruirá no caminho que deves escolher. Ou seja, instruirá um caminho a qual vai escolher. Veja que cedo ou tarde, esse homem que teme ao Senhor, ele vai escolher o Senhor. Nem que seja no seu último momento, no seu último suspiro, ele vai escolher o Senhor. Porque ele pertence ao Senhor. Ele teme ao Senhor. E no momento que ele escolher o Senhor, que ele ouvir a voz do Senhor e se prontificar a servir ao Senhor, esse israelita que ouvir a voz de Deus e se prontificar a servir a Deus, ele vai dizer, ele o instruirá no seu caminho. O Senhor vai instruir esse israelita no caminho dele, no caminho pela qual esse homem tem que seguir, que é um caminho da felicidade, que é o caminho da paz, é o caminho do amor, é o caminho da verdade, é o caminho da vida, porque o Senhor vai instruir. E que quando esse homem reconhecer que Deus o está chamando porque ele teme ao Senhor, ele estiver nesse caminho, ele não vai andar de forma desordenada. Não, ele vai andar
de forma instruída, de forma preparada, de forma orientada, porque se Deus considerou, se Deus o chamou, ele começou, então Deus vai terminar o trabalho. Porque o Deus que fundou o mundo, que construiu o mundo e terminou de fazer o mundo e está trabalhando pelo mundo, o soberano, ainda esse mesmo Deus é o que chama esse homem que teme ao Senhor e vai terminar todo o trabalho que ele começou. Ainda que esse homem, por não entender determinadas coisas, saia desse caminho, ele volta de novo, porque ele se sente incomodado, distante do seu Senhor. Por isso que ele fala, ele instruirá no caminho. E ele diz ainda mais, na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Quando ele fala na prosperidade, aqui é aquela prosperidade que está próximo de Deus, onde o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É uma prosperidade que está ligada à vontade de Deus para aquele homem. Porque Deus é que faz o rico, Deus faz o pobre. Deus é soberano. E aquele rico que Deus o fez, ele vai andar com a simplicidade. Ele vai andar como se não tivesse nada, porque, como Davi aqui, muitas vezes quando ele era rei, ele se colocava como humilde, como ovelha pertencente ao Deus de Israel. Então o rico vai andar na humildade. E aquele que não tem, já sabe que não tem, mas também continuará sendo humilde, porque saberá que será recompensado no céu. Então, quando ele fala na prosperidade, repousará o seu coração, significa que esse homem, na prosperidade que o Senhor lhe deu, repousará o seu coração, porque ele ficará feliz com a sua família, porque ele ficará feliz com a sua congregação, sua igreja, seu tabernáculo. Davi diz que esse homem, ele vai exalar felicidade, porque o coração dele vai estar em repouso, a alma dele vai estar em repouso. Santo Agostinho uma vez disse: Deus amado, Senhor Deus, criaste-nos para ti, fizeste-nos para ti, e a nossa alma, ela não tem como ela se aquietar, ela nunca ficará tranquila, ela nunca ficará sossegada enquanto ela não repousar em ti. Então, esse homem que teme, a alma dele só repousa em Deus. E a sua descendência herdará a terra, onde ele será um homem pacificador, onde será um homem benigno, e os filhos seguirão seu exemplo. Herdarão a terra. Serão pessoas respeitosas. Mas quando ele fala respeitosa, herdarão a terra, não são pessoas legalistas. Porque as pessoas que são legalistas, elas podem se parecer com o homem justo. Elas podem estar lá no templo, seguindo todo o ritual da lei. Mas em nenhum momento eles são tementes a Deus. Porque outros objetivos assolam seus corações. Porque ele vai dizer no versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Esse homem que teme ao Senhor, esse homem que ouviu a voz do Senhor, esse homem que abriu seus olhos, que despertou para o Senhor, quando ele disse: desperta, ó tu que dorme, vale dos ossos secos, vivam. E ele viveu, ele acordou e começou a ser instruído pelo Senhor, começou a ter uma relação entre Deus e seu filho, entre o pai e o filho, onde o discípulo e seu mestre, ele vai ter uma relação de intimidade, de proximidade, aos que ele dará a conhecer a sua aliança. E quando ele ficar íntimo, quando ele se deu a conhecer, aquela pessoa despertou a sua fé. E pela fé, ele vai começar a conhecer a aliança de Deus. A aliança, o pacto da aliança que Deus fez com o povo de Israel.
que por mais que os homens obedeçam às leis ou tentem obedecê-la, por mais que os homens sejam ritualísticos, se eles não tiverem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, eles poderiam ser salvos. Porque Deus já era conhecido deles. Porque eles são tementes a Deus. Davi vai falar no versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Davi vai dizer para mim e para você que nesse momento que ele está passando por essa situação de aflição, os órgãos dele de visão, eles vão estar totalmente concentrados no Senhor. É como se fossem os olhos da mente dele, onde barulho, onde zoada, onde imagens, onde nada pode separá-lo daquele momento, da presença do Senhor. Quando ele diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Ele acredita que o Senhor vai tirar ele dessa armadilha que armaram para ele, da qual querem ceifar a vida dele. E ele não será pego, e ele não será morto. Então, Davi se concentra, Davi com fé, ele acredita. Mas Davi, ele mostrou a fé dele. Mas vai ter uma outra coisa que ele vai querer que eu e vocês, meus irmãos, conheçamos como é que ele está se passando nesse momento agora, o que ele está sentindo agora. Ele está dizendo agora para você, no versículo 16, 17, 18, o tamanho da angústia dele. Leiamos então, por favor. Versículo 16. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. Vamos olhar mais uma vez, mas agora vamos olhar apenas os verbos dos versículos 16, 17 e 18. Que ele fala assim, ó, volta-te. Que ele fala assim, ó, alivia-me. E ele fala, considera. Volta-te. Nesse momento, é como Davi está se sentindo abandonado pelos seus amigos, aqui ele está orando, ele está sentindo muito sozinho. Nesse momento, é como se ele dissesse para Deus que Deus voltasse para ele, que Deus se aproximasse dele, porque assim como os homens o abandonaram, talvez Deus também o tivesse abandonado. Assim como os homens imanentemente estavam distante dele, ele acreditava que a divindade transcendentemente também estava distante dele, porque ele vai dizer ali, ele diz, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e estou aflito. Davi se sente muito só nesse momento. A ausência dos seus amigos, ele fica orando sozinho aqui. Ele sabe que os homens estão querendo vir pegá-lo, vão querer persegui-lo, mas o coração dele está em desespero. Ele fala no versículo 17, alivia-me as tribulações do coração. Davi, nesse momento, quando fala tribulação do coração, a mente dele aqui, a alma dele, está em desassossego muito grande, meus irmãos e minhas irmãs. O nível de depressão que ele está passando aqui é um nível muito alto, que talvez ele poderia até suar sangue, porque ele está se sentindo só e abandonado. Talvez ele disse para alguém, estou só, estou me sentindo muito só. Ele diz, tira-me das minhas angústias, livra-me das minhas angústias. Davi não pede que Deus tire-lhe a vida. Davi pede que tire-lhe a angústia, porque a angústia e a depressão, às vezes, ela se torna tão alta na pessoa que a pessoa tem vontade de tirar a vida para ver se alivia daquela angústia e aquela depressão. Quando a vida fica menor do que a angústia e a depressão, aí a pessoa tira a vida. Mas Davi está dizendo nesse momento
que a vida dele ainda está maior do que a angústia e a depressão, porque ele diz assim, Senhor, está aqui, ó, abaixo da minha vida está a angústia e a depressão, tire-a, arranque-a. Davi pede ao Senhor que arranque essa situação que ele está passando. Considera a minha aflição e o meu sofrimento, tira-me das minhas angústias e considera as minhas aflições e o meu sofrimento, Senhor. Considera. Oh Deus, considera. Davi está passando por uma situação, meu irmão, que aqui nós podemos pensar que ele está muito deprimido, mas ele não quer se suicidar. Não chegou a esse ponto. E ele está demonstrando para mim e você que nem vai chegar. Porque nesse momento ele está se apegando em Deus com toda a sua força, com toda a sua firmeza. Ele está se apegando em Deus. E ele não tira a vida porque ele sabe que a sua vida tem um para quê. Para que ele seja rei. Porque Deus nunca criou alguém para ser um ninguém. E Davi sabe que por mais que tudo que ele perdeu em Israel, toda a campana pela qual ele entrou quando ele venceu Golias, que ele foi tratado muito bem, que ovacionaram o nome dele, que disseram viva Davi, que ele foi condecorado, que era o guerreiro de Israel, o herói da nação. Agora ele é apenas um fugitivo e exilado, sem sua esposa e sem seus status. Mas ainda assim ele diz, Senhor, Deus meu, ele fala, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Aqui eu quero que você preste atenção, meu irmão e minha irmã, o que Davi está nos ensinando. Que ele tem culpa no cartório. E que eu e você, todas as aflições que nós passamos, temos culpa no cartório. Porque se nós olharmos direitinho, Davi não tinha feito nada de errado para o lado de lá. Mas Deus estava considerando que tinha pecado. Nós erramos todos os dias. E pecado é um tiro errado no alvo. E Deus quer que nós não erremos mais. E Deus quer que nós nos cheguemos a Ele, nos aproximemos, para que Ele trate-nos como o pai trata o filho. Nesse momento, Davi está dizendo, perdoa os meus pecados. Olha como ele diz, perdoa meus pecados e considera os meus inimigos, pois são muito mais e me abomina com ódio cruel. Davi, ele está dizendo para mim e para você que quando nós somos perseguidos, fustigados, devemos pedir perdão nos nossos pecados, mas também dizer assim, Senhor, tudo bem, eu pequei, eu errei, mas não me trate consoante os meus pecados, mas sim consoante a tua misericórdia, porque observa os meus inimigos. Olha aí que ele diz assim, considera os meus inimigos, pois são muito mais e me abominam com ódio cruel, porque se eu cair na mão deles, Senhor, eles vão querer me pegar aqui, vão querer me torturar e possivelmente vão querer me arrastar daqui até Israel. E quando eu chegar lá, eu não vou ter um julgamento justo, ainda vão querer me matar e olha, vocês vão querer ficar me torturando muito mais. Eles vão querer me humilhar, Senhor. E Davi fala, guarda minha alma e livra-me. Não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Livra-me, Senhor. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão. Permita-me que eu fique na sinceridade e na retidão, Senhor. Me segura para que eu seja reto, uma pessoa íntegra, que eu fale a verdade. Preserva-me, Senhor, para que nesse momento eu não venha me usar de mentira, eu não venha me usar de subterfúgio pela qual eu vá pecar contra o Senhor. Me segura, Senhor Deus, porque em ti espero. E para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai dizer, ó Deus, redime Israel. Salve Israel, Senhor, de todas as suas tribulações. Eles estão me perseguindo, eles estão sendo atribulados também, Senhor. E se estão me perseguindo, estão sendo atribulados, eles não sabem o que fazem. Então perdoa-lhes, Senhor Deus, que eles não sabem o que fazem.
nós também temos que orar pelos que nos perseguem, Senhor. Irmãos, temos que orar, porque essa é a lição que Davi está mandando para mim e para você. Confessar nosso pecado, temos que pedir que Deus nos trate consoante a sua misericórdia e orar pelos que nos perseguem. No próximo estudo, iremos estudar os Salmos, do capítulo 26, que tem por título Apelo do Justo. Que Deus nos abençoe.